O Brasil caiu 7 colocações no ranking mundial de competitividade deste ano. Agora, o nosso país está na posição de número 65, num levantamento com 70 países. Quem está com a gente para analisar esses números é Lucinda Pinto. Lucinda, boa noite. Quais foram os fatores que pesaram nessa avaliação tão preocupante para a gente, né? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Foram principalmente 3 aspectos que pesaram bastante: educação, custo de capital e saúde financeira, questões financeiras tanto de empresas quanto do governo. Esse ranking de competitividade nada mais é do que uma maneira de medir a capacidade dos países de atrair investimento, atrair empresas, gerar negócios e gerar emprego, portanto. E o que eles fazem é analisar 300 itens, 300 aspectos, desde qualidade de educação, custo de capital, desempenho do governo, desempenho das empresas, para entender o quão preparados estão os países, então, para fazer isso, para atrair investimentos, atrair empresas e gerar, portanto, empregos. E a gente vai ver aqui no ranking que realmente o Brasil caiu bastante, está atrás de países como, por exemplo, vamos mostrar primeiro os vencedores do ranking. Sim. Então, em primeiro lugar, temos Singapura, Hong Kong, depois, e Suíça, né? Taiwan, Emirados Árabes na sequência. E o que a gente pode ver, tem Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Suécia, Estados Unidos, são países que têm como característica uma educação muito forte, uma educação de qualidade, bastante investimento em tecnologia, inovação e também um custo de capital muito mais baixo, que é tudo o que hoje são pontos de fragilidade do país. Na próxima tela, então, a gente vai ver quem é que está ali na lanterninha. Então, o Brasil, que estava na posição 58 em 2025, caiu para a posição 65º lugar, né? Atrás de Gana, Eslováquia, pertinho do México. Veja, Botsuana, Mongólia, Nigéria, Namíbia e Venezuela. As nossas companhias explicam muito bem onde estamos, né? Exatamente, é isso. E tem uma coisa curiosa, ou curiosa acho que não é a melhor palavra, mas que chama a atenção, é o fato de que o Brasil cai nesse ranking num período em que houve crescimento econômico, em um período em que o mercado de trabalho estava aquecido, então a gente viu a taxa de desemprego ir para patamares mínimos historicamente, mas isso não é suficiente para garantir essa competitividade, porque o país não conseguiu ainda desenvolver esses outros aspectos e essa questão do custo de capital é um problema bastante estratégico, porque é uma espécie de espiral negativa. A gente não tem uma educação de qualidade, isso não nos permite um crescimento sustentável. Sem um crescimento eficiente, a gente acaba dependendo de um juro mais alto para conseguir atrair investidores. Então, é uma roda negativa que tem sido difícil de quebrar, Márcio. E um outro aspecto importante dos países que se destacam positivamente é previsibilidade, uma visão de futuro clara, que muitas vezes aqui a gente vê faltar, né? Menos intervenções tanto de justiça quanto de governo, naquela velha e clássica frase que até o passado é duvidoso no nosso país. É isso mesmo, Márcio. Bom, sobre esse tema, em entrevista ao CNN Money, o diretor do Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu, ele explicou que o custo de se fazer negócios no Brasil está cada dia mais elevado. A gente tem alguns indicadores que nos saltam aos olhos quando a gente faz a leitura do nosso relatório aqui com o IMD. A primeira questão é o custo de capital. As empresas, bem como os dados pelos quais a gente tanto interpretou, dados oficiais que a gente tanto coleta, dados brasileiros, esses dados, repito, bem como as empresas, eles trazem perspectiva que o custo de se fazer negócios no Brasil cada vez mais alto, e isso tem dificultado não só as indústrias, bem como também aquelas empresas nascentes para elas conseguirem, então, fazer dos seus negócios como a gente tanto observa. Tem um segundo indicador além do custo de capital, que é a famosa formação bruta de capital fixo. Ou seja, aquelas indústrias que gostariam de cada vez mais investir para que isso, então, significasse crescimento, atrelado ao custo de capital, elas estão dizendo que isso é um dificultador para o crescimento. Quer dizer, esse tipo de pesquisa ajuda a gente a entender também quando o capital financeiro, o capital estrangeiro vem para a nossa bolsa de valores e não fica aqui, né? Ele só vem para... Tá lucrando, tá bom, tá lucrando, tá bom. Ele realmente não quer investir ou
acha que não é vantagem investir na nossa indústria, investir na nossa economia. Por esse motivo, por essa pesquisa. Exato. E é uma coisa muito importante nesse momento em que os países todos estão disputando muito acirradamente a atração de empresas para inteligência artificial, para tecnologia, e a gente acaba ficando muitas vezes para trás nesse processo. É isso que você está dizendo. O investimento de longo prazo muitas vezes reluta em vir para o Brasil. E aí a gente vê esse vai e vem, essa instabilidade toda